Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo vamos falar como a siderurgia pode deixar de ser uma parte do problema ambiental e criar soluções para um futuro sustentável. Vamos lá? As expectativas para a Conferência do Clima das Nações Unidas em Glasgow, Escócia, a COP26, eram grandes. Realizada depois de 20 meses de pandemia, após ser adiada em 2020, a conferência era vista como uma grande oportunidade para se definir ações que levariam o mundo a conter o impacto das mudanças climáticas a um aumento de no máximo 1,5 graus na temperatura média da Terra comparada ao período pré-industrial. Esse objetivo não foi alcançado. A COP26 se encerrou com o Pacto de Glasgow, um documento assinado pelos países que deixou a desejar em termos de ambição. Contudo, apesar de não ter dado garantias ao cumprimento desse limite, Glasgow teve o papel de manter 1,5 graus vivo como meta. Além do compromisso oficial, foram assinados na Escócia uma série de compromissos independentes que podem contribuir para a redução de emissões dos gases do efeito estufa e limitar as mudanças climáticas. Muito ainda terá que ser feito e estamos longe de atingir esta meta. Porém, grandes empresas do setor siderúrgico estão se empenhando em fazer sua parte, independente dos países e dos políticos. 2 exemplos podem ser citados com louvor. O primeiro é da siderúrgica Aperam. O Grupo Aperam anunciou recentemente que a Aperam South America, unidade brasileira com sede em Timóteo, Minas Gerais, conquistou o balanço neutro entre emissões e remoções de gases do efeito estufa da atmosfera, 30 anos antes da meta, e torna-se a primeira empresa com balanço carbono neutro do mundo no segmento de aços planos especiais. Para chegar à neutralidade de carbono, a empresa apostou tanto na captura de gases do efeito estufa da atmosfera, quanto na redução de sua emissão. A primeira se dá com o cultivo de milhares de hectares de florestas renováveis de eucalipto pela Aperam Bioenergia e com a preservação de florestas nativas no Vale do Jequitinhonha e na reserva Oikos, em Timóteo. As florestas funcionam como verdadeiros estoques de carbono, removendo-os da atmosfera e estocando nas árvores e no solo, onde as folhas se degradam. A partir da tecnologia pioneira de melhoramento florestal da Aperam Bioenergia, foi possível desenvolver mudas mais resistentes que, associadas a avançadas técnicas de manejo, ampliam a densidade florestal, aumentando a absorção de gases do efeito estufa. A redução da emissão de gases nos processos produtivos, por sua vez, foi acelerada com a transição energética da Aperam para o carvão vegetal, energia limpa que substitui o coque altamente poluente. A empresa concluiu a conversão de seus alto-fornos há mais de 10 anos, em 2011, sendo a única do mundo do segmento de aços planos especiais a produzir 100% do aço a partir de carvão vegetal. Esse biocombustível dá origem ao aço verde Aperam e vem das florestas plantadas de eucalipto cultivadas pela Aperam Bioenergia no Vale do Jequitinhonha. As emissões de gases também foram reduzidas com o investimento contínuo em inovação, que possibilitou o desenvolvimento de tecnologias como o queimador de gases, sem similar no mundo, que reduz consideravelmente a emissão de fumaça durante a produção do carvão vegetal. O outro caso a ser ressaltado com louvor é o da Hybrit, uma empresa sueca. A Hybrit é uma parceria entre a siderúrgica SSAB, a companhia de energia Vattenfall e a mineradora LKAB, controlada pelo governo da Suécia. A Hybrit fez a primeira entrega de aço sem o uso de combustíveis fósseis do mundo em julho de 2021. Segundo a empresa, o aço foi 100% reduzido em hidrogênio, sem uso de carvão ou coque e com bons resultados, e já entregue ao grupo Volvo. O projeto de demonstração Hybrit substituirá os altos fornos à base de carvão por tecnologia de redução direta à base de hidrogênio. A iniciativa Hybrit demonstrará uma cadeia de valor industrial completa para a fabricação de ferro e aço à base de hidrogênio livre de fósseis.
Um pedaço do futuro. O primeiro objeto do mundo criado de um pedaço de aço livre de fósseis. O castiçal, com seus raios suavemente plissados, irradiando da vela, simboliza a luz no fim do túnel. É um símbolo de esperança e realmente um pedaço do futuro. Lena Bergström, designer sueca, que criou este objeto. Para entender melhor o que o uso do hidrogênio significa na fusão do aço, vamos ver o que ocorre no processo convencional e atual. O aço, como sabemos, é uma liga de ferro mais carbono. Precisamos tanto de um como de outro para fazer o aço. O ferro é retirado das minas da natureza em forma de minérios, que são óxidos de ferro. Primeiro, precisamos reduzir estes óxidos do minério, liberando o oxigênio e obtendo ferro gusa, que contém alto teor de carbono. Este processo é feito em altos fornos e em altas temperaturas, com adição de carvão, que contém o carbono. O carbono do carvão reage com o óxido do minério, óxido de ferro, e forma quantidades consideráveis de dióxido de carbono, CO2, gás responsável pelo aquecimento global, o efeito estufa. Nestes slides, podemos ver a quantidade de dióxido de carbono gerado na fusão do aço. A soma das quantidades geradas de CO2 no alto forno mais no forno de oxigênio básico é de 2.224 kg por tonelada de CO2 lançados na atmosfera. A nova tecnologia proposta substitui o carbono do carvão pelo hidrogênio produzido por eletrólise com fonte de energia limpa, o chamado hidrogênio verde, que em alta temperatura, ao reagir com o oxigênio do minério, irá formar água H2O não poluente. A produção de metais tem um enorme impacto no meio ambiente, pois cerca de 8% do consumo global total de energia corresponde à indústria metalúrgica e 30% do total de emissão de gases do efeito estufa também. Porém, ela pode ajudar diretamente no seu processo produtivo e indiretamente com produtos mais duráveis e limpos para a sustentabilidade do planeta. O assunto do momento introduz o conceito de uma economia de hidrogênio. A noção de uma economia totalmente baseada em hidrogênio é atualmente um exagero, mas há de fato boas razões para considerá-la um pilar importante para soluções sustentáveis de transporte e energia para a indústria. Mas por que tudo isso é relevante para cientistas de materiais e metalúrgicos? Porque muitos dos dispositivos e máquinas necessários para a infraestrutura de produção, transporte, armazenamento e consumo de hidrogênio dependem criticamente de materiais que suportam a exposição ao hidrogênio. O hidrogênio tem dois aspectos a serem considerados quando se trata de sustentabilidade. O ponto positivo é que pode ser um dos pilares essenciais do futuro para uma indústria mais sustentável, como o uso na produção do aço limpo sem pegada de carbono. O negativo é que o hidrogênio é um destruidor de materiais, principalmente através do chamado efeito de fragilização por hidrogênio. É importante saber quais partes são necessárias e em quais condições serão utilizados os materiais em uma futura economia de hidrogênio, para desenvolver materiais que não sofram fragilização induzida por hidrogênio. Decapagem de peças em ácido, muriático, nítrico ou clorídrico, ou processo de galvanoplastia de produtos ferrosos, como o zincagem, são etapas realizadas em ambientes ricos em hidrogênio. O hidrogênio tem peso atômico 1, sendo o menor átomo da tabela periódica. Não importa a dimensão das peças, quando submetidas em processos como os descritos, estarão sempre suscetíveis à fragilização por hidrogênio. Os átomos de hidrogênio, devido ao seu tamanho, atravessam as peças e ficam alojados nos contornos de grão, ocasionando microtrincas que vão se propagando no interior das peças, diminuindo a resistência mecânica do material e ocasionando a quebra dos produtos em curto espaço de tempo, diminuindo assim a vida útil dos acessórios. Para se evitar a fragilização por hidrogênio, após o processo em banho ácido, deve-se realizar a desidrogenização dos itens, neutralização, através de um revenimento em forno aquecido a 200 graus por 2 horas e resfriado posteriormente ao ar livre. Este procedimento deve ser realizado
imediatamente após a utilização das peças em ambientes ácidos. Correntes e acessórios comuns em aço são mais propensos a esse tipo de problema. Os itens em material grau 8 ou 10 resistem mais, porém o material mais indicado para utilização seria os componentes em aços inox da série 300 ou 400. Os aços inoxidáveis são bem mais resistentes à fragilização por hidrogênio, devido ao alto teor de elementos de liga em sua composição química, como cromo e níquel, porém também são vulneráveis a esse tipo de problema ao longo do tempo. Tornar os materiais adequados para a economia do hidrogênio significa, portanto, que primeiro temos que entender as condições químicas, térmicas e cinéticas aos quais os materiais estão expostos nesse contexto. A pesquisa básica deve ser realizada na redução de minério de ferro por hidrogênio, seja como redutor adicional em altos fornos, em redução direta ou mesmo em operações de plasma. O uso de hidrogênio como combustível em turbinas a gás requer esforços de pesquisa em revestimentos de materiais resistentes a altas temperaturas melhorados e os mecanismos de evitar a fragilização do hidrogênio sob essas condições adversas. Este é um dos papéis dos cientistas de materiais metalúrgicos, adequar os materiais ao uso do hidrogênio e desenvolver novos materiais mais resistentes e duráveis para diminuir o consumo de energia e recursos naturais do planeta. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e me ajude a divulgar estes conhecimentos de uma forma simplificada. Muito obrigado e até o próximo vídeo.